Olá, tchutchucos e tchutchucas que estão interessados no meu bucho! Sejam bem-vindos, vamos falar um pouquinho das mudanças que aconteceram agora no segundo trimestre que está se encerrando. Vou entrar no terceiro trimestre e último da gestação. Aliás, começando, pra você que vive pedindo, Fábio, mostra a barriga. Gente, não dá pra mostrar aqui no vídeo, né? Vai ficar tudo esquisito. Mas lá no Instagram eu sempre tiro fotos e não tem como esconder a barriga mais. Então você vai ver minha barriga lá no Instagram. Vai lá no Instagram ou no Snapchat que eu mostro e você vai poder ver minha barriga. O YouTube não dá, o espaço não dá. Bom, o segundo trimestre foi bem diferente do primeiro trimestre em vários aspectos. Eu confesso que eu curti bastante, assim, tipo, algumas coisas mais legais. Eu tive aquele sono louco no primeiro trimestre, lembra que eu conto? Tá aqui o vídeo, se você quiser assistir, se você não assistiu ainda, assista, que eu conto um pouco como foi. Mas assim, quando passou todo aquele sono, quando passou aquela agonia toda, que eu só dormia e enjoava, eu pensei, beleza, passou, agora eu vou, né, uhul, Fábio de novo. E não foi bem assim, na verdade, a minha energia não voltou plenamente. Tô bem melhor do que, tipo, aquela soneira que eu tava. Mas se você estiver grávida ou se já esteve, me diz se foi com você também. Porque eu sei que existem grávidas que ficam super dispostas a gravidez inteira. Eu não fiquei. Eu sinto que eu me canso mais rápido. Eu sinto que eu tenho menos disposição, sabe? Minha energia acaba antes. Mas tá ótimo, assim, tipo, bem melhor do que dormir o dia inteiro como eu tava. Algumas coisas começaram a ficar diferentes, ruinzinhas. Uma que vocês estão vendo é que eu estou fanha. Quando eu comentei disso, que eu tava fanha, e que eu tava com a garganta ardendo, muita gente, ai, pode ficar gripada, corta isso, corta aquilo. Eu não estou gripada, nem estou com nada de coisa que eu peguei, de vírus. Aliás, eu tomei a vacina no Reino Unido, eu tava fazendo meu pré-natal na Inglaterra, e lá tem que tomar a vacina na 22ª semana contra a gripe. Eu tomei tudo o que precisava ser feito nesse negócio de vacina. Bem, eu tenho umas cismas com vacina, mas tudo bem. Mas o que eu tenho... chama-se rinite gestacional, segundo o meu médico, é comum em algumas mulheres. Por quê? O aumento do estrogênio modifica os tecidos lisos e isso tem algumas alterações no organismo. Uma delas, por exemplo, que eu senti diferença já a partir do 4º mês, é que a minha digestão ficou mais lenta. Eu comecei a sentir uma coisa que depois eu vim descobrir que era azia, porque eu nunca tinha sentido, porque a digestão fica mais, né, devagar. Isso beneficia o bebê, porque com mais tempo o alimento ali, o organismo tem mais tempo de tirar nutrientes, mas para a mamãe não é tão legal se a digestão fica mais devagar. Por outro lado, aqueles picos que eu tava tendo de tontura, né, de falta de açúcar, acabaram. Voltei a ter as minhas 3 refeições, não faço mais os lanchinhos intervalos, que eu nunca gostei, nunca me acostumei muito com isso. Mas um outro efeito colateral é que, por causa do estrogênio, os vasos se dilatam e trancam o fosso nasal. Foi isso que meu médico me explicou. Algumas mulheres têm isso que se chama de rinite de gravidez. Só que o que acontece? Eu não sei respirar pela boca. Então, quando eu vou dormir, eu faço inalação, eu faço uma série de coisas que eu já fazia por causa do problema das minhas cordas vocais. Aí ele fica assim, destrancado uns 10, 15 minutos. Mas quando eu deito, tranca total. Então eu durmo meio sentada já, nem é por causa de costa, de barriga, não, é por causa do nariz mesmo. Aí eu adormeço. Só que daí vai trancando totalmente, um ou as duas ao mesmo tempo. E dá 1 hora e meia, eu acordo afogada, porque eu não sei respirar pela boca. Quando eu tento, me dói muito a garganta. Então está um pouco incômodo para dormir por causa disso. Não estou gripada, estou fanha por causa disso. Meu nariz está trancado. Não pode usar aqueles para desobstruir, sabe? Aquelas coisas que parecem soro e tal. Não se pode usar isso na gestação. Eu tento, tipo, óleo de menta, essas coisas que dão um alívio, mas que na verdade não destrancam o nariz. Já usei aquelas faixinhas, sabe? Do Breathe Better. Eu não sei como que... Sabe aquelas faixinhas que usa para aumentar a respiração, mas dura pouco tempo o efeito também. O fato é que eu tô com o nariz trancado desde o 4º mês, então eu não tenho dormido bem nos últimos 2, 3 meses e eu acho que eu não vou dormir bem os próximos 2, 3, então, né? Dizem que é treino, não sei pra que treinar se depois eu vou ter que jogar pra valer, né? Então... Bom, algumas coisas mudaram muito. Enquanto eu não tinha fome nenhuma nos primeiros 3 meses, perdi um pouco de peso, não tava afim de comer. Gente, quando deu a 20ª... Eu lembro bem, porque foi a 22ª semana, porque eu estava no Brasil... Uma fome, que eu podia comer o pé da mesa, eu podia comer uma vaca passando. Não, vaca não, porque eu não ia comer uma vaquinha. Mas, gente, uma fome desesperadora. E eu estava no Brasil, todo mundo me mimando horrores, né? Eu fui pro Nordeste, ai, todo
Nordeste, meu amor. Gente, o que eu ganhei daquelas... E assim, eu amo a comida do Nordeste, eu sou nordestina, então cuscuz no café da manhã, com cajá, com... com macaxeira, tapioca. Aí eu fui pra casa da minha mãe. A casa da minha mãe, a casa da minha mãe, a casa da minha mãe, né? Eu tava assim, desesperada pra comer, muita fome. Não passou ainda, né? Talvez não passe. Mas assim, muita vontade. Então agora eu comecei a me controlar, porque né, você fica desse tamanho. E não tem essa de comer por dois, que é uma bobagem isso. Mas também, ao mesmo tempo, você não quer se privar, sabe? Uma sensação meio... Enfim. Moral da história, tô comendo muito. E, ao mesmo tempo, uma culpa muito grande, porque eu tinha alguns votos de coisas que eu não queria comer durante a gravidez. E eu quebrei esses votos. Eu me sinto a pior mãe do mundo. Já descobri que, né, culpa, substantivo feminino e maternal. Então, essa sensação de falha, assim, no controle alimentar, ainda mais que eu vinha de um controle super rígido alimentar, eu fiquei meio chateada, assim, eu comi doce, muitos carboidratos. Muita gente pergunta das dores na coluna e tal, eu tenho muitas dores. Por quê? Eu tenho 2 hérnias de disco na lombar e eu tenho o encurtamento do nervo ciático da perna direita. Então, assim, eu já sentia dores, isso agravou na gestação, claro, sobrepeso, a mudança do ângulo da curvatura das costas. Então, eu tenho feito exercícios em casa para aliviar um pouco isso, mas confesso, não alivia muito não. Meu médico disse que eu vou ter que conviver com isso. Bom que os médicos são tudo assim, né? Camarada. Então, assim, eu tenho feito algumas coisas pra aliviar, bolsa de água quente, mas eu já sentia dores na coluna. Então, tipo, eu corria, eu gosto de correr. Quando eu corria, eu sentia, eu evitava, às vezes, correr um pouco. Então, na gravidez, as dores são inevitáveis nesse sentido. Eu acho que pra quase todo mundo. Se pra você não é, se você não sentiu dor nenhuma nas costas, me conta aqui, menina. Quero saber. Outra coisa que aconteceu que eu achei que não fosse acontecer, quando eu tava no Brasil, eu fiquei no Brasil até a 22ª semana. Eu fiquei 2 semanas no Brasil. E eu enchei muito, muito. Sério, eu mandava foto, assim, dos meus pés, do Bertotti tava no sul. Era, assim, umas bolas, assim, de ponta. Tava muito, muito inchada. Eu pensei, meu Deus, ainda bem que eu tô indo pro frio, né? Porque aqui, nesse momento, agora deve estar uns menos 5 graus. Eu pensei, vou pro frio. E no frio, eu não vou inchar. Era a ideia que eu tinha, acho que muita gente tem também. Ah, inocente, sabe nada. Eu estou inchando do mesmo jeito. Quer dizer, não, do mesmo jeito não. Não é aquele inchaço do Brasil que, sei lá, parecia que se furasse com uma agulha saía água, assim. Mas eu estou inchando aqui também. Então eu tento, assim, só que eu esqueço. Tento botar meia hora por dia o pé pra cima, várias vezes por dia, assim, sabe? Tem um tempinho, assim, que vou fazer alguma coisa, vou ler, boto os pés pra cima. Pra aliviar um pouco, mas incha a mão, incha a barriga, às vezes eu boto a mão assim, aperto o telzinho, dá pra ver as marcas da minha mão, meus pés ficam inchados. Às vezes eu quero usar um sapato mais bonito, assim, baixinho que seja, mas já fica inchado. Então quem brigou comigo que eu usei salto no primeiro trimestre, aproveitei mesmo e agora não dá. Embora a gente bote um ou outro pra tirar uma foto, depois tira e bota sapatilha, né, pra poder ir pro compromisso mesmo. Mas pode parecer, é só coisa ruim. Não são ruins, acho que são alterações, né? Tipo, tem uma vida sendo gerada dentro de mim e o corpo tá se adaptando com isso, não é pra sempre, vai passar, então... Eu não reclamo muito, assim, tipo, eu não tenho dormido, eu acho que a coisa que mais tem me afetado é que eu não tô dormindo muito bem, então, quando você não dorme bem, obviamente, você não fica, assim, super disposta, né? Por outro lado, gente, Telzinho mexe muito, se eu falar muito eu vou chorar. É muito gostoso sentir ele mexendo dentro da barriga nesse exato momento, inclusive, sabe que eu tô falando dele, sem vergonha, tá aqui, tipo, mexe, muda a barriga, é muito gostoso. Eu comecei a sentir na 20ª semana, aliás... Lá no blog tem as cartas para Teodoro, que eu vou colocar semanalmente. Algumas das cartas que eu estou escrevendo para ele, não vou botar todas porque são para ele, mas algumas eu vou dividir com vocês. E quando no começo eu achava que eram gases, assim, sabe? Que era um negócio diferente, assim, na barriga. Com 22ª para 23ª, eu senti a primeira pontadinha que falei, opa, isso aqui é diferente. E agora, gente, tá muito assim, sabe, de manhã dá pra ver, de madrugada ele fica mexendo. Aí o Bertotti sabe que dá pra reconhecer a voz quando até ele fica falando na barriga, assim, com ele. Ai, é muito, muito gostoso, assim, você saber que ele tá se desenvolvendo, que ele tá crescendo. E cada vez, assim, que se mexe, sabe aquela alegria? Ai, tá tudo bem, ele tá vivo. Ai, mãe é meio assim, né, louca? Acontece com você também? Dá uma... Então, esse 2º trimestre eu achei muito gostoso, porque já é uma barriga, assim, que você não precisa mais esticar. As pessoas sabem que você está grávida. As pessoas são gentis com você, isso é muito legal.
Eu fui num evento em Milão e as crianças viram que eu tava grávida e elas começaram a mexer, assim, um carinho tão grande. Na minha igreja, na Suíça, tanto aqui na Itália, as pessoas são de cultura italiana latina, então elas não são assim tão fechadas. Então elas pegam a nossa barriga. Eu não ligo, eu acho carinhoso assim, a maneira como as pessoas olham pra você e colocam a mão na sua barriga, que é um símbolo de carinho que elas estão transferindo pro teu filho. Então eu achei o segundo trimestre, apesar desses contratempos, sono, nariz trancado e tal, inchaço, foi uma fase muito gostosa, porque eu parei de dormir tanto, não tem mais inchaço, aliás, não tem mais aqueles enjoos loucos. Então tá sendo assim muito, muito gostoso. Eu ganhei muito presente pro Telzinho no Brasil. E assim, foi a fase que eu comecei, ok, estou grávida mesmo, vou ter um bebê. E comecei a pirar nas roupinhas, eu ganhei cada coisa linda. Eu vou fazer depois um vídeo pra vocês mostrando os presentes que vocês me deram. Gente, ai, vocês, não tenho o que dizer. Sério, eu não precisei comprar quase nada. Pros primeiros 3 meses dele eu ganhei muita, muita coisa. E depois eu vou contar pra vocês o que eu tô planejando, pra decoração do quarto, enfim, eu não quero nada muito chamativo e também nem nada muito caro. Se você gostou, deixe seu joinha, me conta como foi a sua gestação, quero saber, vamos trocar figurinhas aqui embaixo. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, compartilhe com quem está vivendo esse momento gravidístico e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!